Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de ter em Ti, Senhor, de experimentar nesse momento a Sua presença entre nós, como o Senhor fez na velha Galileia e continua entre nós para sempre. É nesta manhã gloriosa que nos envolvemos com o Seu Evangelho de amor, que queremos nos aprontar com esta prece para sintonizar com o Seu amor e com estes Espíritos que trabalham contigo na terra para amparar a todos nós, para que possamos nos tornar fiéis discípulos do Seu amor, Senhor, na terra. Que nesse momento todos nós possamos elevar o nosso pensamento nesta prece e Te sentir a presença conosco. Sentir o Seu olhar doce e misericordioso a nos envolver. Que nesta manhã possamos nos sentir curados das nossas enfermidades mais profundas, libertos daqueles pensamentos que comprometem o nosso equilíbrio, que nos distanciam da verdade e do bem, que possamos estabelecer para nós um roteiro de saúde, de paz, para que possamos prosseguir na terra, servindo em Seu nome, trabalhando na Sua seara. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça todos os dias da nossa vida. Sê conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Justiça das Aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais seria um engodo. Então, dentro dessa frase, sobre a vida futura e sobre a justiça das aflições, nós gostaríamos de refletir no entendimento mais profundo do que seja essa justiça das aflições. Porque o termo é muito claro para nós. E no livro Céu e Inferno, no item As Penas Futuras, segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Kardec traz para nós um entendimento muito profundo do que seja essa justiça. Então ele diz assim: o espírito, no item 7, o espírito sofre pelo próprio mal que ele fez, de maneira que, estando sua atenção incessantemente centrada sobre a consequência desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulado a dele se corrigir. Então vamos entender isso. É justo
que nós sofremos a consequência dos nossos atos. E por que que é justo? Quando a gente diz assim, olha, é justo sofrer a consequência dos nossos atos. Parece que quando nós falamos isso, nos dá o entendimento assim, se nós erramos, temos que pagar, vamos falar de novo a palavra, pagar pelo erro e corrigir. E se nós pensamos dessa maneira, nós vamos pensar então que Deus cobra. Não é? Deus cobra. Se nós temos que pagar, e se alguém está cobrando, e se quem cobra é a lei, e quem criou a lei é Deus, então, por essa linha de raciocínio, Deus cobra isso de nós. Se Deus cobra, Deus é um cobrador. É assim que muitas vezes nós elaboramos um pensamento e esse pensamento, ele é contrário ao amor. Porque a justiça de Deus, ela não é separada do amor e da caridade. Não é separada. Então, como seria a forma correta de elaborar o pensamento com relação à consequência dos nossos atos, que tange na lei de causa e efeito? Como seria uma forma mais adequada de entender isso em relação a nós mesmos e a Deus, nosso Pai, que é a justiça em total misericórdia. Então vamos elaborar um pensamento diferente desse primeiro que nós colocamos, porque esse não corresponde à verdade. Vamos elaborar assim. Nós somos espíritos. Já estivemos como em formas menos avançadas, mais primitivas, e agora somos espíritos. E o espírito, desde o princípio inteligente, quando Deus nos criou, estava destinado à perfeição. E nós estamos como espíritos, nesse momento, para chegar à perfeição. E a perfeição que nós conseguimos vislumbrar, qual é o ponto máximo da perfeição que nós conseguimos vislumbrar? Jesus. Porque, como a doutrina espírita nos esclarece, não houve na Terra ninguém superior em moralidade, em luz, em pureza do que Jesus. Então, o nosso modelo e guia é Jesus. Quando nós pensamos assim, é claro que existe espírito superior dentro dessa classe que nós nem imaginamos, mas deve haver. Porque a perfeição ela é infinita para nós, né? Então, quando nós pensamos dessa maneira, nós vamos entendendo que é necessário cada vez mais nos desmaterializarmos. Nós estamos aqui em matéria para nos desmaterializarmos e não para nos agarrarmos à matéria. Enquanto a gente não entende isso, a nossa vida se torna uma vida muito difícil de ser vivida como espírito. Nós vivemos a vida do homem, mas não a do espírito. Compreendendo isso, quando eu erro, quando eu cometo
uma atitude contrária às leis divinas, o que acontece? Eu adenso o perispírito, que existe para ser sutilizado, cada vez mais sutilizado. Nós nos unimos a um corpo material, físico e perispirítico com a finalidade de sutilizar, sutilizar, sutilizar até o ponto de desmaterializar um dia. Então, recebemos um corpo denso e começamos o nosso processo evolutivo. Quando nós nos equivocamos, quando nós erramos, o que acontece? Adensamos o perispírito que era para sutilizar. Mas existe uma lei de justiça, amor e caridade, porque todas as leis estão imersas nessa. Existe uma lei de justiça, amor e caridade que nos permite desadensar aquilo que adensamos, que é a oportunidade de rever o equívoco e retirá-lo da nossa intimidade, modificar a forma de pensar, de agir e, com isso, renovar os quadros de memória, renovar aquelas densidades que foram incorporadas no perispírito. E aí a gente vai entender o amor de Deus. Então, adensou, tem uma lei que vai te ajudar a desadensar. Porque é natural adensar. É natural no processo evolutivo. Equivocou, tem uma lei que vai te reconduzir a patamares diferentes para que possamos realinhar, tirar com a nossa própria mão de nós mesmos aqueles pontos que foram abençados em nós. Então vamos comparar o primeiro pensamento que nós tivemos, que Deus está cobrando, que Deus é um cobrador, que nós temos que pagar, né? Vamos comparar aquilo que nós falamos inicialmente com isso que nós estamos falando agora, né? Deus nos imanta com infinitos recursos para que com a nossa própria mão, com o nosso próprio sentimento, com o nosso próprio pensamento, com o nosso aprendizado, nós possamos nos libertar. Então, estamos aflitos nesse momento? Vamos perguntar. Estamos aflitos nesse momento? É justo a aflição. É justíssima. Porque a justiça de Deus, nosso Pai, quando a gente pensa assim, Deus é nosso Pai, é justo que Ele nos ampare e nos conceda todas as oportunidades e as infinitas oportunidades para que eu me torne um espírito cada vez mais diáfano, cada vez mais leve, mais puro, mais luminoso, que eu me torne um espírito cada vez mais pronto para o amor. Então, se nesse momento que nós estamos vivendo, como diz o Evangelho, esse item que nós lemos, se nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos sentindo uma aflição, e diante da aflição nós identificamos a densidade que é necessária, que é necessário retirar, e vamos lá e retiramos, o que vai acontecer no futuro? E esse futuro pode ser daqui meia hora,
ou na próxima reencarnação, ou daqui 1 milhão de reencarnações. O que vai acontecer? Ele está dizendo para nós que a justiça das aflições, ela pode ser compreendida cada vez mais profundamente quando entendemos a vida futura. Porque o que eu estou fazendo comigo agora é para o futuro luminoso do espírito que eu sou. Então, quando nós estamos construindo uma casa, e todos nós já tivemos oportunidade de ver uma casa sendo construída, é algo assim impressionante. Começa no alicerce, muito barro, muito cal, muita pedra, né? Umidade, e vai levantando as paredes, e muitas vezes nos parece sem organização, nos parece um ambiente que nem vai ser habitável, e vai. Lá na frente, nós vemos aquela casa agradabilíssima, pronta para habitar. Então, o que acontece? Quanto mais nós demorarmos, quanto mais nos distrairmos para as construções reais do espírito que nós somos, mais nos escombros nós estamos vivendo. Porque há pessoas que elas, por elas mesmas, elas se sentem em meio a escombros. Elas estão numa casa, às vezes, absolutamente confortável, com pessoas honestas, com pessoas bondosas. Elas estão num ambiente que tem alimento, que tem higiene, que tem luz. E mesmo assim, como elas se sentem? Como elas se sentem? Elas se sentem num caos. Porque aonde que nós moramos? Na mente. E essa mente nos acompanha para onde quer que nós formos. Então, há pessoas que entram em lugares agradabilíssimos e se sentem mal. E há pessoas que entram em lugares terríveis e continuam se sentindo bem. Porque a mente está equilibrada. Então a pessoa adentra aquele ambiente, sente sim o impacto vibratório infeliz de densidades que ali estão acumuladas, mas a pessoa não sai gritando, não sai falando impropérios, não se desequilibra, porque a mente, que é a sua própria casa, continua saudável. Então nós estamos num momento da humanidade em que existem aflições, e inúmeras aflições, mas estamos aflitos? O que é que está nos afligindo? E quando estamos nesse processo, temos o hábito de questionar a justiça divina, a ponto de dizer que não merecemos? Porque quando nós falamos, questionamos a justiça divina, a justiça das aflições, quando nós questionamos e realmente pensamos que não merecemos, o que nós estamos revelando com isso? Que o nosso entendimento sobre nós mesmos e sobre Deus nosso Pai é quase inexistente. É quase inexistente. Porque qualquer situação que nós estejamos vivendo é justo. É absolutamente justo. Por que que é justo? Porque não existe
injustiça. Existe a consequência dos nossos atos, existe as nossas escolhas, que estamos fazendo agora e na frente gerará situações constrangedoras, mas injustiça não existe. Porque se existisse injustiça no universo, o universo não existiria. Já teria entrado num caos e acabado. Porque tudo é regido por leis. E todas as leis são justas. Todas as leis são justas. Não é assim, tem uma lei que é a lei de justiça. Essa é a lei, lei de justiça. Mas a lei do trabalho não tem nada a ver com a justiça. Não, mas a lei da reprodução não tem nada a ver com a justiça. Não, mas a lei de sociedade não tem nada a ver com a justiça. Não, todas as leis são justas. E na medida que nós vamos entendendo isso mais profundamente, o que vai acontecendo conosco? Quando nós vemos algo que está acontecendo com o outro e que nós julgamos que não é justo, porque isso muitas vezes acontece. Nós, às vezes, podemos ver uma cena de uma pessoa num estado de violência, atingir outra pessoa. E quando nós estamos vendo isso, nós vamos dizer, isso não é justo. Então, nós estamos, na verdade, quando observamos essa cena, interpretando coisas que não é bem aquilo que nós estamos falando ou pensando. Ou seja, não se trata de justiça ou injustiça. Nós vamos dizer, aquilo que está acontecendo não está correto. Aquilo que está acontecendo não é um bem. Qual é a minha parte? Qual é a minha parte naquela situação? Então, eu fui colocada naquela situação para que eu possa aplacar aquela situação, para que a justiça de Deus se faça por mim. E a justiça de Deus se fazendo por mim não é de maneira nenhuma tomar partido, não é de maneira nenhuma entrar no campo da violência, de forma alguma, mas é nos disponibilizarmos ali naquela situação para que nós possamos ser elementos da justiça de Deus. Porque Deus age através de nós com relação à justiça. Então, o que é justo que eu faça? O que é justo que eu faça nessa circunstância? De repente, eu posso dizer, eu não vou interferir nisso, que eu não tenho nada com isso. De repente, eu vou partir para uma violência contra aquele que está sendo violento. Então, tudo que está ao nosso redor, nós podemos agir com justiça. E com isso, nós vamos incorporando mais profundamente o que seja essa justiça divina. Porque é necessário, é absolutamente necessário que nós possamos incorporar isso em nós. Todo o tempo todo, perguntarmos para a nossa intimidade: o que é justo que eu faça agora?
Então, esse pensamento da justiça é muito importante para nós. É muito, muito. E compreendermos cada vez mais que a aflição é justa, nos liberta e permite que possamos aproveitar integralmente aquilo que a vida está nos trazendo para um ajuste e purificação dos nossos espíritos. Com isso, nós vamos fazer a nossa prece e refletir bem no dia de hoje. Quantas oportunidades Deus está nos dando de nos fazer espíritos cada vez mais diáfanos. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui desejosos de aprender mais e mais o Teu Evangelho de amor, Senhor, de compreender a justiça do nosso Pai, que nos envolve com o seu amor, que nos apronta dia a dia para tarefas maiores, que traz para todos nós oportunidades redentoras, para que possamos nos tornar espíritos mais lúcidos, mais amorosos, mais desejosos, Senhor, de estabelecermos os vínculos de amor com todos aqueles que de nós se aproximam, que são oportunidades redentoras aos nossos espíritos, de construir o que ainda falta em nós. Mil vezes obrigado, Senhor, por esta manhã em nossas vidas. Que o nosso dia possa ser luminoso, possa ser uma experiência feliz, que possamos nos entregar com alegria e bom ânimo às tarefas simples que o Senhor nos oferece neste dia para a construção do espírito que somos. Ampara, Jesus, nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, de todas as casas irmãs, dos nossos irmãos que desencarnaram, que eles possam receber nesta hora a visita dos benfeitores amorosos que trabalham em seu nome, recolhendo-os em ambientes seguros, e aqueles que se encontram necessitados de saúde nas enfermarias, nos hospitais, possam ser abençoados nesta hora com a presença desses amigos para socorrê-los. E neste dia tão importante da nossa vida, Senhor, rogamos pelo Brasil, por esta pátria amada que Ismael tomou em suas mãos em nome de Jesus para guiar-nos. Que nós, brasileiros, possamos nos tornar espíritos saudáveis, amorosos, generosos, operosos no bem, que sejamos honestos e aonde quer que nos encontremos, possamos estar em nome de Jesus, que possamos proteger
as nossas crianças, nossos jovens, levando a eles ideias saudáveis, apresentando a cada coração Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.